Boa tarde, meu nome é Otávio Dias, eu sou editor de conteúdo da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Estou aqui hoje substituindo o Sérgio Fausto, que é o diretor da Fundação, que todos vocês conhecem, que por questões ali pessoais, infelizmente não pôde estar presente hoje. Então, eu estou aqui substituindo e vou falar brevemente em português, depois vou passar a falar em inglês, né? Bom, nós temos hoje aqui o grande prazer de receber a professora Shoshana Zuboff, que vai nos brindar aí com 35 minutos, falando sobre o tema do seu mais recente livro. E depois nós vamos ter o Pedro Doria, nosso colega, que vai aqui nos ajudar fazendo perguntas à professora Shoshana. As perguntas do público são muito bem-vindas. Quem quiser fazê-las pode utilizar aqui o chat e também pode ser feita pelo Facebook. Quem estiver assistindo pelo Zoom tem a possibilidade de ouvir a nossa tradução simultânea, clicando aqui no botãozinho de interpretation, ou no Facebook não tem tradução simultânea, né? Nós vamos falar em inglês o tempo inteiro. Bom, então agora aliás, eu gostaria de pedir licença para a gente mostrar aqui a nossa lista de patrocinadores, tá? Nosso grupo de empresas que patrocinam a agenda anual de seminários da Fundação Fernando Henrique. Agradecemos a todas as empresas, sem as quais a gente não teria condições de fazer esse trabalho aí, que é um trabalho bastante intenso da Fundação Fernando Henrique. E também nós gostaríamos os nossos co-realizadores hoje são a Aberge, tá? que está nos ajudando aí a organizar esse evento, junto com a editora Intrínseca, que lançou o último livro da professora Shoshana, A Era do Capitalismo de Vigilância, a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. O livro está já nas livrarias e a editora Intrínseca é nossa parceira aqui. Inclusive, nós gostaríamos de mostrar uma imagem aqui do livro, tá aqui já para todo mundo ver. Então é isso. Agora, então, eu vou passar a falar em inglês, né? Just a second, please. Só um segundinho. Bom, professora, ativista, pesquisadora, ela escreveu 3 livros que seria o início de uma era nova na sociedade. A Era do Capitalismo de Vigilância, o seu último livro, traduzido em 25 idiomas, foi o livro-texto, considerado o livro-texto desse século. A professora Zuboff é professora na Harvard Business School e é associada no Harvard Kennedy Scar Center de Direitos Humanos. E para entrevistá-la, nós temos o Pedro Doria. O Pedro Doria é um velho amigo, e ele é um dos melhores jornalistas na área de tecnologia, de política também, e ele tem muita experiência na cobertura de toda essa era tecnológica maluca em que estamos vivendo. Ele também é o fundador de um startup chamado Renown Mail, e toda manhã eles fazem um resumo das principais notícias do mundo e entrega isso para as pessoas que assinam esse newsletter. Colunista para o Estado de São Paulo e também a CBN, a rádio. E ele também é escritor. Ele tem livros muito interessantes sobre história do Brasil. Então, ele está pensando sobre o futuro, mas também sobre o passado e o presente. Então, achamos que ele é a melhor pessoa para realmente falar com a professora Shoshana. Então, agora vamos começar. A professora Shoshana vai ter uns 30, 35 minutos e depois seguir. As perguntas, por favor, enviem pelo chat, serão muito bem-vindas. Professora Shoshana? Muito obrigada, Otávio. Eu tenho algumas pessoas e instituições que eu gostaria de agradecer. É claro que a Fundação, sou muito grata pelo seu interesse nesse trabalho, pela sua colaboração com
a minha editora intrínseca, minha querida editora do Brasil, e também Gustavo Dran, meu editor, que teve um papel muito importante em publicar esse livro. Gostaria de agradecer também a ABER, coração nesse evento, e agradeço especialmente você, Otávio, e o Pedro. O seu trabalho é muito conhecido para mim, Pedro, e sou muito grata, estou honrada de ter você participando junto comigo nesse evento, e vai ser ótimo ter um diálogo com você. E eu gostaria de agradecer também o Benedito, Seberi e a Giovanna Teg, porque eu sei que eles trabalharam muito com a minha equipe, isso, tendo certeza de poder trazer esse evento para vocês hoje. E, finalmente, a coisa mais importante, eu agradeço a todos vocês que se juntaram a nós hoje. Por favor, façam as suas perguntas. E se as suas perguntas, de alguma maneira, não forem respondidas, o importante é que vocês pensaram numa pergunta. E isso significa que vocês estão engajados e estão pensando nas perguntas mais profundas no nosso tempo. E eu estou muito grata pela sua participação. Então, como uma forma de todos, eu vou começar com uma história. E não tem melhor para passar conceitos que nós queremos entender hoje. Nada menor do que uma história para isso. E essa história tem o valor adicional de ser verdadeira. Então, isso aqui é uma história que foi escrita por uma equipe jornalística em Londres, no Canal 4, e eles escreveram essa história, acho que foi em setembro de 2020. Isso também foi uma equipe investigativa que foi a Cambridge Analytical Story, alguns anos atrás. Em 2020, eles conseguiram uma história sobre a campanha de 2016 do Trump para impedir que cidadãos negros pudessem votar nas eleições. E a equipe investigativa viu mais de 5.000 arquivos com detalhes em 200 milhões de anos que votam, junto com os modelos para ver perfis, para ver características de personalidade, atitudes, interesses, preocupações, vulnerabilidades e mais. Isso para realmente manipular o comportamento de quem, especialmente em Michigan, Wisconsin e Ohio. As campanhas, o diretor digital, talvez vocês conheçam, uma pessoa chamada Brad Pascal, e ele utilizou isso, identificar cidadãos que tinham apoio ao Trump, para chegar nele, para realmente impedir, para deter. E isso incluía 3,5 milhões de negros. Esses cidadãos negros foram bombardeados com conteúdo corrupto para convencê-los a não votar, detê-los nessa questão. E isso seria de acordo com mecanismos, algoritmos padrão utilizado nos anúncios do Facebook todos os dias. Então, dicas subliminais, comparações, micro-targeting psicológico, ferramentas de recomendação, punição, gamificação e mais. E isso era praticamente como era para eles fazerem mesmo. Então, mudar o comportamento em massa, em escala, e 7 pontos percentuais. Foi o declínio, maior declínio que aconteceu nos Estados Unidos, e 1 ponto mais nesses 3 estados que eu mencionei, onde esses esforços manipuladores foram concentrados. Então, alguns anos depois, em 2020, o Facebook, o executivo do Facebook, Andrew Bosworth,
perguntou e respondeu a seguinte pergunta. Então, citação: será que Facebook foi responsável pela eleição do Donald Trump? Eu acho que a resposta é sim, ele disse, mas não pelos motivos que as pessoas acreditam. O senhor Bosworth colocou o sucesso do Trump da operação da máquina em relação a anúncios. Então, o Bosworth disse que ele foi eleito, o Trump foi eleito, porque ele fez a melhor campanha de anúncios digitais que eu já vi de qualquer de ponto. Utilizou as ferramentas que nós temos para mostrar a coisa criativa para cada pessoa. E o Pascal, ele confirmou isso em seu estilo, citando aqui. Eu não sabia porque as pessoas na política falam que isso é tão místico. É a mesma porcaria que a gente usa num comercial. Só tem um nome mais bonitinho. Ok, meus amigos. O que aconteceu aqui? Cidadãos do mundo é a democracia mais longa. Eles desistiram do seu direito democrático, o direito de votar. Eles fizeram isso sem ninguém colocar uma arma nas cabeças, ninguém chegou ali no meio da noite ameaçando eles com alguma coisa. Em vez disso, esses cidadãos, eles colocaram uma semente de direito no governo e foi só uma comunicação digital com engenharia, junto com mensagens inflamatórias e essas informações de acordo com o seu perfil político e psicológico, até que pessoas suficientes escolheram ficar em casa no dia da eleição. Isso não é um pesadelo totalitariano, totalitarismo, daquele Big Brother que a gente fala, não é isso. Esse trabalho foi feito pelo que eu chamo de poder instrumental, secretamente tirado de dados e conseguindo trabalhar da forma que quisesse através da instrumentação digital. Sangue aqui, não tem corpos, não tem nenhuma pegada ali, não tem nenhuma impressão digital, nenhum inimigo. Esse poder, ele vem deslizando, oferecendo um cappuccino feito. Então, às vezes, o poder chega aqui descendo pelo vale e vai galopando para nos em nós nas portas. Mas hoje em dia, de mediação, esse poder ele vai muito suavemente, não anunciado, um veneno invisível, cuja assinatura é isso. O momento em que nós ficamos conscientes do seu perigo é o momento quando é muito tarde. E essa nova força, do século XX, do sonho do século XX, a transformação do conhecimento torna poder. A ação econômica que cria essa capacidade de transformação é o que eu chamo de capitalismo de vigilância. Essa história de 2016, da campanha Trump, capitalismo de vigilância seria o pão e manteiga das operações econômicas, do retiro de informações, modificação de comportamento no trabalhando, não é? E também para questões políticas. E nós vemos claramente que eles estavam visando a personalização, no sentido de que os usuários individuais, eles se tornam pessoalmente visíveis através de um endoscópio que pode verificar cada momento de impacto. Então, o que seria o capitalismo de vigilância? Eu
chamei a economia que formatou esses mecanismos de capitalismo de vigilância, porque você tem elementos de capitalismo tradicional, foca de mercado, crescimento, lucro, mas isso não pode ser realizado sem as tecnologias e relações sociais da vigilância. E métodos de observação, secretamente consumindo a experiência humana, uma vez considerada privada, e traduzindo essa experiência em dados comportamentais. Eles operam fora da consciência humana, roubando dos atores o direito de saber e, com isso, o direito de voltar. E, num desenvolvimento extraordinário, esses dados humanos imediatamente são vistos como uma propriedade privada, um ativo corporativo disponível para a fabricação e venda. O fundador do Google, Larry Page, ele colocou essa visão em 2001, logo depois dos avanços que mudariam tudo, como Page e sua equipe declararam seus direitos às nossas vidas. Agora eu estou citando do Larry Page, daquela época de 2001. Se nós tivéssemos uma categoria, disse o Page, seria informação pessoal, os lugares que você já foi, a comunicação, sensores são baratos, o armazenamento é barato, as câmeras são baratas, as pessoas vão gerar grandes quantidades de dados, tudo que você já viu e ouviu, experimentou, tudo isso vai se tornar algo que as pessoas podem buscar, a sua vida toda vai poder ser buscada, pesquisada. É um plano de negócios para vender licenças de busca para grandes empresas de internet e outros clientes corporativos. Tudo isso foi abandonado. Em vez de vender a busca, atingiria um crescimento de vender. E ele poderia conhecer sobre os seus usuários, como o Google Search. O Google fazia a busca pessoas. Então, saiu da ruína financeira durante o dot-com e dependia dessa virada, desse giro, dessa transformação. Transformou esse motor de busca do Google uma mídia sofisticada de busca para conseguir os dados humanos. A teoria de capitalismo de vigilância desafia essa questão no meio dessa lógica econômica e define como roubo. Hoje, o capitalismo, a economia de vigilância, as informações pessoais são o tesouro roubado. E a vigilância é aquele carro de escapada. Então, esse edifício é criado em cima desse leito de areia. E esses dados, as cadeias de suprimento que vão para as fábricas, que são computadas nas predições computacionais e chegando em algoritmos que são criados e por uma engenharia e são vendidos para clientes de negócios num novo mercado que vende esse comportamento preditivo dos humanos. São mercados de commodities em futuros humanos, de acordo com outros mercados de commodities, como, por exemplo, algo como o petróleo ou outra coisa. E os capitalistas de vigilância, eles vendem essa promessa, é uma promessa que precisa de extração e computação de dados sem precedência e numa escala inimaginável. E isso foi descoberto, inventado e, como eu sugeri, foi uma forma de sair da emergência financeira, produzindo o mercado de futuros de humanos, primeiro de sucesso, e um conhecido como os anúncios online. E daquele ano, 2001, quando os métodos foram aplicados pela primeira vez, e 2004, quando a empresa se tornou pública, a sua renda aumentou 3.590%. E é isso que eu chamo
de dividendo da vigilância. E realmente as empresas e os investidores estavam num novo nível. É claro que era o começo e não o final. A de vigilância nasceu com o Google, foi para o Facebook, se tornou um modelo para textos, isso migrou no que nós achamos que é a economia normal, inclusive informações tradicionais, por exemplo, seguros, a parte financeira, mas também a área de varejo, educação, saúde, a parte imobiliária e muito mais, a produção. E todo mundo fala de um produto smart, né, inteligente, ou um serviço personalizado. E todo aplicativo se tornou um líder perdido em relação à extração de dados comportamentais. E assim, nós temos esse dividendo de vigilância. E décadas mais tarde, as democracias do mundo vem a tragédia do incomum. Nós temos a internet, informações e espaços de comunicação. Isso é um projeto de mercado. Isso é uma falha em termos de experiência social. E essa falha deixou uma trilha de detritos atrás dela. E no meio desse detrito, nós vemos essa destruição da privacidade, a vanilificação dos direitos fundamentais, a intensificação da desigualdade social, falta de discurso social. Então, sociedades divididas, normas sociais demolidas e as instituições democráticas enfraquecidas. Os Estados Unidos e outros governos democratas escolheram olhar para o outro lado, especialmente por causa do seu próprio interesse em dados gerados por humanos. E realmente uma resposta trágica aos ataques de 11 de setembro. E foi vazio, preenchido pelas instituições econômicas antidemocráticas e antissociais. E as corporações aprenderam a ter posse, intermediar e operar esses grandes espaços de informações globais e comunicações sociais. Essa institucionalização foi quase inteiramente não segurada não restrita pela lei pública, mesmo que esses sistemas e infraestruturas são muito importantes para toda a democracia. Nos últimos 43 anos, estudando a era digital como uma força política, propulsando a nossa chegada na civilização. E nessas últimas 2 décadas, eu tenho observado essas empresas que antes eram formas de internet se tornarem impérios, empoderadas por arquiteturas e economia e engenheiros para o domínio de conhecimento sobre pessoas e sociedade, o poder que você tem com esse conhecimento. Há um século atrás, corporativa de potência era um poder econômico, e os outros tinham toda a autoridade ali em relação aos direitos sobre propriedade. E o problema da concentração e as pessoas com seus papéis econômicos como consumidores, como trabalhadores, as pessoas se tornaram vulneráveis, sem proteção. Décadas de ações coletivas, toda a nossa sociedade, eventualmente produziram leis antitrust, por exemplo, mas também novas de direitos para consumidores e trabalhadores, e o propósito era para proteger esses direitos. E também as instituições que tinham a sua governança e força. Tão importante quanto essas criações, que elas permanecem importantes hoje, essas leis e instituições que foram criadas basicamente no início do século XX, e alguns dos nossos países, voltando ali para o final do século XX. É importante que isso permaneça hoje. Eles não nos protegem desses novos perigos, esses perigos sociais.
essa era de capitalismo de vigilância, poder corporativo, não é só econômico, também. E esses perigos sociais não estão só para os indivíduos como usuários e trabalhadores, não. São perigos que vão para os usuários. Da humanidade, que significa todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. Temos uma civilização de informações muito jovem, que ainda não se estabeleceu na democracia, porque o perigo social que nós enfrentamos não podem simplesmente ser chutados ali para esse sapato de cristal da Cinderela do século XX. Então, é nós que precisamos fazer isso, nós que estamos desprotegidos e vulneráveis, sem os direitos e leis e as instituições que foram feitas para governar o nosso século digital em nome da democracia. E nessa informação, nessa civilização de informação, nós temos princípios de ordem social que derivam das questões de conhecimento e a autoridade sobre o conhecimento e o poder que está por trás desse conhecimento. Eu resumo isso em 3 perguntas. E se vocês não se lembrarem de mais nada de tudo que eu falei hoje, vocês podem se lembrar dessas 3 perguntas. Quem sabe? Essa é a pergunta sobre a distribuição do conhecimento. Quem decide quem vai saber? Isso é uma pergunta sobre a autoridade sobre essa distribuição. Quem que decide? Quem decide quem que vai saber? Essa pergunta sobre poder. Então, as empresas de capitalismo de vigilância, começando com gigantes, agora têm as respostas a cada pergunta, mas nós nunca escolhemos eles para governar isso. Em relação à propriedade deles, esses impérios criaram um cu que seria epistêmico, antidemocrático. Então, é uma tomada revolucionária de conhecimento, de saber. Eles que agora decidem quem que sabe, quem que pode saber, qual motivo. O que é prejudicial a partir dessa revolução, nosso público continua vendo as últimas atrocidades. O nosso entendimento tem sido pelos erros de categoria. Então, perigos sociais, como a destruição da privacidade, ou a informação corrompida, ou, de repente, modificação de comportamento em massa, e o aumento desse poder sem contabilidade. Então, isso é colocado num silo, e isso é considerado como um fenômeno distinto, nos deixando todos embaraçados e desorientados e fragmentados e confusos. Do que nós vejamos esses perigos como crises não relacionadas, vai ficar impossível de resolver. A perspectiva de capitalismo de vigilância como uma instituição democrática oferece um lugar para sair dessa bagunça. E essa ordem institucional passa pelas fronteiras dos indivíduos e de organizações e de setores, de comunidades, sociedades e nações, mediando todo engajamento humano com arquitetura digital, dispositivos, produtos, serviços e informações. O capitalismo de vigilância, assim como todas as instituições, se autorreproduz. Então, não importa quanto que nós pedimos em relação a por favor, senhor tal, seja legal conosco. Isso só pode fazer o que foi feito para fazer, a reprodução e a extensão de sua operação mais profunda e lógica. E nesse momento, como resultado, todas as avenidas para a participação social econômica são através desse terreno de capitalismo de vigilância, e isso só tem crescido ferozmente durante esses anos de uma praga global. E a instituição de capitalismo de vigilância
é o lugar onde esses perigos são revelados e eles é um processo unitário de revolução epistêmica que tem se dobrado em 4, que é uma demonstração de uma causa econômica e um efeito institucional. Cada um desenvolve as condições e cria a estrutura para o que virá depois. De acordo com o que aconteceu antes e o que vai acontecer. Então, é esse campo desse processo unitário. Vou falar rapidamente sobre esses estágios durante a discussão, de repente a gente entra mais a fundo. O estágio 1. Isso é o que apresenta a lógica do capitalismo de vigilância, fundado no segredo, numa escala massiva e na extração de dados humanos. E essa causa econômica traz um efeito especial, a destruição da privacidade, que, na verdade, é uma consequência não negociável de suas operações. O direito de saber nossa própria experiência e decidir o que continua privado são direitos que eu chamo de epistêmicos, e esses direitos são anulados e apropriados pelas corporações. Mesmo continuando a discutir lei de privacidade, direitos, proteção de dados e assim por diante, verdade muito dura que ninguém quer ouvir é que a privacidade, conforme nós conhecíamos, ou até mais recentemente, como no ano 2000, esse tipo de privacidade já foi extinguida. Graças ao capitalismo de vigilância, de crescimento espetacular, essa privacidade não existe mais. Agora, com a privacidade fora do caminho, nós estamos no caminho 2, que são dados humanos que foram conseguidos, que estão nas mãos de corporações individuais, e eles falam que é propriedade deles. E o problema é que você tem uma nova forma de desigualdade social epistêmica. Então, você tem uma brecha maior em relação ao que eu posso saber e o que pode ser conhecido por mim. E se você tiver qualquer dúvida sobre isso, eu vou colocar uma referência, que é um documento de 2018 do Facebook, que ilustra essa brecha, que descreve empresas, estrutura, que é um motor de predição, e é descrito como, entre aspas, ajustando trilhões de pontos de dados todos os dias, e com esses dados, com esses pontos de dados, a predição pode conseguir mais de 6 milhões de predições comportamentais por segundo. Isso é a escala de que nós estamos discutindo quando falamos sobre desigualdade epistêmica. E o estágio 3, quando o conhecimento se torna poder. Então, dados humanos são armas agora para chegar a algoritmos, e eles voltam para as fontes humanas, da mesma forma que nós vimos na nossa história de 2016. Mas agora, como nós já sabemos, seria a forma mais corrupta e inflamatória que existe, que ela pode aumentar o engajamento, essa causa econômica produz uns efeitos prejudiciais sociais, e isso gera um caos expresso e degradado e corrupto, e são informações sem fatos. Não é coincidência. 2 décadas de capitalismo de vigilância, onde ele cresceu, também viram um crescimento da autocracia no mundo todo. E nós temos ali essa indiferença que surgiu na parte de corrupção de informações, e isso é explorado pelas campanhas de desinformação política, para polarizar a sociedade com ódio e extremismo e informações corruptas, acelerando o declínio democrático.
E o mecanismo que nós vimos na nossa história da campanha de 2016, Trump, isso formata o comportamento de produtores de informações e usuários de informações, alinhando esse comportamento com as corporações e também a vantagem política e comercial. E é um comportamento que é manipulado em segredo, lá de cima. E isso leva a um assalto direto à autonomia individual, lá nas bases, mas também em relação à integridade do comportamento coletivo. Então, até aqui, conforme eu li o Facebook, os arquivos do Facebook, os documentos dados por Sir Lauren Hogan, a coisa mais horrorosa para mim foi a sua descrição concreta das realidades por trás dessas palavras. Esse ataque na integridade do comportamento individual e coletivo, e também a intencionalidade econômica clara que leva a esse ataque. Então, nesses arquivos do Facebook, nós vemos o senhor Zuckerberg, do Facebook, jogando seu próprio comportamento, brincando com esse comportamento humano e extinguindo as ações de bilhões de pessoas, conforme a sua vontade, conforme ele fez na sua empresa. Então, ele aperta esse botão ou aquele, e você tem a igualdade de expressão ou de experiência humana, isso sobe ou desce. O conteúdo se torna mais positivo ou negativo. E se a pessoa está brava, isso é ignorado ou é recompensado. Então, são novas experiências. Nós temos informações corruptas que são exibidas. E as editoras também prosperam e o discurso político se torna mais moderado ou mais forte. Então, a pessoa é mais ou menos deprimida. As pessoas se tornam saudáveis ou doentes. As pessoas morrem ou vivem. E o que é muito importante em relação a essa imagem chocante, Zuckerberg e a sua empresa não estão sozinhos. Essas capacidades secretas de verificar esse comportamento coletivo é muito importante para o capitalismo de vigilância e suas operações. Esse interesse composto de novas coisas que são medidas em relação às informações corruptas que acabam enfraquecendo as instituições democráticas. Mas não é porque as pessoas não conseguem mais segurar isso. Na verdade, o centro e também as pessoas estão surpreendidas por esse poder econômico sem restrições. Nem o Google, nem o Facebook, nenhum player econômico está ali para destruir a sociedade ou a democracia, mas a indústria de petróleo que vai destruir a Terra. Mas, assim como o aquecimento global e os gigantes de tech e os viajantes, eles conseguiram tratar os seus efeitos como danos colaterais. Infelizmente, aconteceu subproduto de ações econômicas, perfeitamente normal. E isso já produziu algumas ações, as maiores e mais ricas corporações que já ocasionalmente os ares se limpam para o quarto estágio, que é a dominância epistêmica, que é onde nós achamos esse poder crescente dos gigantes tech, que competem com a democracia pela governança do que passa com a sociedade quando a sua revolução estiver completa. E aí que esses impérios de vigilância corporativa em relação aos princípios legais que vão nos guiar, alavancando o seu controle absoluto e poder em relação a
infraestruturas de informação muito importante. E o objetivo é substituir os sistemas de informação para a sociedade e sua governança computacional para a democracia. Eles vão fazer as leis. Não podemos consertar todos os nossos problemas, talvez, em nossas democracias hoje, mas nós não vamos consertar nada, nunca, a não ser que nós temos a santidade, a integridade de informações e a comunicação de confiança como uma pré-condição necessária para a resolução de todas as nossas emergências, da quebra da solidariedade social até o destino da terra e a sobrevivência da democracia, dedicando nossos espaços de comunicação e de informações ao capitalismo. Isso se tornou a metacrise de toda a República, porque isso obstrui as soluções em relação a todas as outras crises. E esses impérios de vigilância querem que nós acreditemos que esses danos são um resultado normal das tecnologias digitais, mas, na verdade, isso é produzido por novos imperativos econômicos que dependem de circunstâncias históricas e dependem da ausência da lei. A terceira década, a nossa década, isso agora é a nossa oportunidade de reverter essas condições. Quanto mais nós atrasarmos, mais difícil e cheio de violência esse trabalho será. Nós entramos num futuro onde nós não escolhemos. E a verdade sobre é que a nossa sociedade democrática precisa lidar com as perguntas mais básicas. Como é que nós deveríamos estruturar, organizar e governar essas informações globais e essa infraestrutura do nosso século digital, de forma para sustentar e avançar valores e princípios e aspirações democráticas? Quais são esses novos direitos, estruturas legislativas e instituições? O que eles precisam garantir para verificar que a coleta e o uso de dados vão estar a favor da sociedade e dos indivíduos? Quais as medidas que temos para proteger cidadãos em relação a ter poder com as informações? Se isso é a partir de empresas individuais ou governos? Não se enganem, essa é a luta pela nossa civilização de informações, a alma dela. Nós não temos essas respostas, nós apenas começamos a fazer as perguntas. E nós ainda estamos confusos com condições nunca antes vistas, que marcam uma nova fase nesse desenvolvimento digital. A resposta não pode ser vista no final do livro, e o livro ainda não foi escrito. E, finalmente, o capitalismo de vigilância floresceu da ideologia de marketing que aconteceu nas últimas 5 décadas, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. A maior parte das pessoas, inclusive aqueles que fazem as leis, assumiram que o mercado seria as respostas e as regras do jogo para governar essas respostas. Mas agora nós sabemos mais. Então, onde que isso nos deixa? A democracia é a única ordem institucional com autoridade legítima e poder de mudar o nosso curso. Se o ideal de autogovernança humana é sobreviver a esse século digital, então todas as soluções apontam para uma solução: uma contra-revolução democrática. Para isso ter sucesso, precisamos de 3 condições atendidas: a mobilização e o cuidado e o entendimento de quem faz as leis e a determinação de agir. Em terceiro lugar, um diálogo transnacional e colaboração. A contra-revolução é sinalizada por uma nova
qualidade de conversa, onde as operações econômicas são incontestáveis e indiscutíveis, são faladas como a invenção autosservidora de grandes monopólios, pessoas que fazem esse monopólio de empresas criadas nessa máquina de danos que agora está ali para ficar essa fundação sociológica e psicológica onde está a democracia. Já existem indicações de que essas indicações poderiam surgir mais rapidamente do que qualquer pessoa teria visto. O mais interessante é o passo acelerado em que o que não era discutível se torna discutível. Estamos vendo novos desenvolvimentos e, com certeza, esses desenvolvimentos nos Estados Unidos, no Reino Unido, na União Europeia, eles sugerem que, de repente, estamos chegando ao ponto da virada. E o capitalismo de vigilância, esses efeitos sociais não serão mais tolerados por uma maioria crescente. E, para fechar, finalmente, eu gostaria só de enfatizar de que nós podemos ser uma sociedade de vigilância ou nós podemos ser uma democracia. Mas nós não podemos ser as duas coisas. Isso não é uma história sobre tecnologia, meus amigos. É uma história sobre poder. É uma história sobre política. Ao fazer essa escolha, nós enfrentamos a realização de que a democracia não é e nunca foi uma montanha implacável, eterna, acima do nascimento e da morte. Na verdade, é uma condição política dedicada à perspectiva de autogovernança. A maior ideia que surgiu nessa história da humanidade. Essa ideia de autogovernança tem sido protegida por princípios de justiça, liberdade, igualdade, e mantida pelo esforço coletivo. Cada geração nada para ir ao lado daquele jogo antigo de Huxley. A missão é sempre a mesma: proteger a democracia de cair, proteja para ela não cair, mantenha ela andando para frente em relação aos poderes antidemocráticos. Isso numa corrida que expande pelos séculos. Alguns dizem que é tarde demais para o futuro democrático digital. Não é tarde demais. É exatamente o momento certo para engajar nessa luta, porque agora nós já sabemos as perguntas. Mas não existe um minuto para se perder. Obrigada. Eu sou jornalista há tempo suficiente e eu já escrevi histórias profissionalmente sobre o que era e-mail, o que era esse tipo de coisa. E naquela época, no meio dos anos 90, eu lia bastante a revista Wired. E essa revista foi a primeira revista que estava tratando o digital como uma história política e digital, não apenas uma história de texto. E alguns, por exemplo, o John Barlow, alguns escritores, eles escreveram muito durante esses anos, no final dos anos 90, sobre como a internet realmente estava lendo a democracia para o mundo, como era uma coisa aberta e fantástica, a quantidade de liberdade que nós teríamos nessa área digital. Bom, será que nós éramos ingênuos? Será que foi inevitável que nós terminaríamos do jeito que terminamos? Onde que nós erramos? Quando? That's such a good perspective. Bom, é uma perspectiva tão boa para trazer para essa discussão. Eu fui treinada há muitos anos atrás em psicologia social. Na psicologia social, tem um ditado que diz assim: acreditar é ver. Certo? Então,
A nossa ideologia, o nosso sistema de crença, muitas vezes essas coisas nos cegam ao que o Orwell descreveu, que está na frente do nosso nariz, a verdade que está na frente do nosso nariz. E eu acho que, na verdade, acho que teve motivos legítimos para as pessoas se sentirem muito esperançosas com esse século digital, muito esperançosos com essa ideia de democratização de conhecimento. E teve uma janela, e eu me concentrei bastante na minha pesquisa nessa janela, que é exatamente o que você descreveu nos anos 90, até aquele momento ali em 2004, quando a mecânica do capitalismo de vigilância se tornou pública. As pessoas começaram a entender o que era, e os investidores começaram a entender, e é isso que eles estavam... todo mundo queria investir em empresas que podiam dar esse dividendo de vigilância. Isso mudou as práticas e o autoentendimento desses startups. Então, mas teve uma janela antes do capitalismo de vigilância, se tornou conhecido para nós. E quando as pessoas falavam sobre uma casa inteligente, ou quando falavam sobre da telesaúde, coisas assim, as suposições na pesquisa e as aplicações que surgiram no final dos anos 90, início dos anos 2000, as suposições eram preservadoras da privacidade. Eu escrevo sobre aquelas questões técnicas para uma casa inteligente, então é um loop fechado, então você tem dados sendo gerados pelos dispositivos, nas paredes, dentro da casa, os sensores e tudo isso, mas esses dados só chegam até a pessoa que vive naquela casa. É um loop fechado, é um ciclo fechado. E os engenheiros, eles se esforçam bastante nessas especificações para saber. Bom, é claro que são informações íntimas, então vai ter que ser muito privado. Então, tinha uma janela. Essa ideia de liberar conhecimento e dentro de silos protegidos, instituições, e liberando para o público, esse ideal de democratização fazia sentido, tinha uma realidade. Mas assim que o capitalismo de vigilância chegou, e esse dividendo de vigilância reestabeleceu o nível. Então, acabou com tudo isso, essa lógica econômica assumiu tão rapidamente, e é isso que foi surpreendente. Essas empresas passaram de startups que eram nenês para trilhões de dólares, impérios de trilhões de dólares, com muito poder. E o Facebook tem o quê? 10 anos? Tem o quê? 15 anos? É ordinário. Então, voltando a acreditar é ver, e por que eu acho que isso é uma coisa tão importante? Nós acreditamos durante muito tempo numa ideologia de que o digital era uma força democratizante, que evitava coisas, que nos cegava de ver o que estava realmente na frente dos nossos narizes. Essa invasão da experiência privada, a comoditização das nossas experiências pessoais, traduzidas em dados comportamentais. Então, isso vai ser o meu último pensamento sobre isso. Depois eu deixo para a próxima pergunta. Mas como nós acreditamos e não vimos, e como estávamos cegos, nós falhamos, não conseguimos pegar 3 coisas extraordinárias dessa nova instituição econômica. Nós falhamos em entender o que significa quando os dados gerados por humanos pessoais, que nós sempre achávamos que era algo privado, quando isso se torna a matéria-prima, a commodity para as operações comerciais. Esse fato em si é uma coisa incrível. E número 2,
nós falhamos no entendimento desses danos sociais inevitáveis que seguiriam a partir disso. Uma lógica econômica onde a receita depende de tornar todo o comportamento humano mais previsível em relação a qualquer domínio da vida toda. A previsibilidade, a certeza. Finalmente, o terceiro fator, nós negligenciamos o fato de que nessa nova economia, a informação, a integridade das informações é inversamente correlacionada com receita. Só esse fato está nos matando. E as três coisas juntas são o que torna, eu ouvi o Otávio falando que está dando medo, não é? Realmente, esses três fatores juntos, isso, amedrontador. Mas eu não estou com medo, porque eu acredito que a nossa sociedade democrática, nós temos essa capacidade de responder e virar isso. Passando para vocês agora. Ótimo, pelo menos você não está com medo. Otávio, eu sei que você vai pegar uma pergunta do público, mas, professora, se a professora Xoxana me permitir um comentário, sim, por favor. Professora, você não está com medo porque você não tem um presidente neofascista. Foi próximo, foi quase. Talvez você teve, não é? E não, ainda não estamos em segurança, como vocês sabem, não é? É verdade. Eu não estou com medo, porque eu estou olhando assim aquela perspectiva mais longa. Nos últimos anos, eu falei com milhares e milhares de pessoas no mundo todo. E eu realmente acredito que existe essa indignação, esse ódio, o começo da modernização, e essas condições que eu discuti estão começando a se consumarem. E tem um motivo para nós realmente encostarmos ali para fazer isso acontecer. Nós não estaremos seguros sem todo mundo ajudando, com certeza. Não é uma coisa simples, não é aquela visão poliana das coisas, mas vai lá. Eu tenho muitas perguntas aqui, mas eu vou me comportar e vou pegar ali só aquelas perguntas do público. Temos uma pergunta da Berge. Sim. Então, o Brasil é um dos países que criou legislação específica em relação a dados, aquela Lei Geral de Proteção de Dados. E, com isso, as empresas que operam no país ficaram preocupadas em relação a essa nova Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que as empresas, especialmente na área de comunicação dessas empresas, como é que isso pode contribuir para ir além de uma simples conformidade e realmente tendo uma cultura verdadeira de proteção de dados? Bom, eu acho que tem muitas empresas que existem, pessoas que querem criar novas empresas, que querem fazer isso sem capitalismo de vigilância. Mas eu acredito que existe uma oportunidade para fazer isso que vai ser melhorada de acordo com a lei pública. Quando nós falamos sobre GDPR, né, as leis de proteção geral de dados no Brasil e em outros países, até fora da União Europeia, pensem no que estamos falando. Estamos falando sobre proteção, fluxos de dados e concentrações de dados. Muitos desses dados não deveriam existir em primeiro lugar, porque eles foram roubados ilegitimamente. E realmente, reconhecimento facial é um grande exemplo. Pegam o meu rosto, mas eles não estão pegando o meu rosto simplesmente para dizer assim, essa é a Xoxana Zuboff. Estão pegando o meu rosto para ler as microexpressões produzidas no meu rosto, produzidas por milhares de, sei lá, centenas de músculos
E essas microexpressões foram correlacionadas com emoções específicas. E isso realmente são dados importantes para o capitalismo de vigilância. As emoções são os melhores preditores de comportamento futuro. E nós estamos falando disso, né? Então, nós pegamos essas coisas e temos a Amazon, alguns anos atrás, um press release, e falaram, né, de um serviço de reconhecimento facial que pode ler e coisas que eles já conseguiam ler, mas eu não dou o direito deles lerem o meu medo. E se estamos falando sobre legislação e regulamentação e a Lei Geral de Proteção de Dados, estamos falando para vários outros tipos de dados que agora foram colocados como dados que a computação está pronta, que já foram traduzidos em algoritmos e estão prontos ali. Isso simplesmente é ilegítimo. Então, quando nós falamos sobre a proteção de dados, especialmente em 2021, eu sugeri que a privacidade que nós protegemos, isso já foi destruído. Então, estamos falando, isso é uma atividade lá para frente, mas eu acredito que as nossas leis precisam ir lá para cima. A coleta primária de dados, extração de dados. E isso, essa extração secreta de comportamento, outlawed. Isso vai precisar ser visto. A extração é ilegítima. E nós vamos precisar de dados e nós vamos precisar da nossa tecnologia, mas nós precisamos que isso opere de acordo com direitos fundamentais e também ligado ao uso público, à necessidade pública. E isso não vai acontecer contanto que esses dados extraídos sejam ilegais. Então, quando nós tornamos esses dados ilegais, nós comparamos essa paisagem para todos os tipos de empresas que querem realmente nos trazer todos esses produtos e serviços de maneiras que realmente vão florescer, mas também vão alimentar os nossos princípios democráticos, ideais e forma de governo. É isso que eu estou buscando. Eu queria pedir para você fazer para você uma outra pergunta do público e depois eu volto. Temos pessoas falando sobre a China e nós sabemos que, por um lado, a China, esse regime comunista, é um campeão, não é, de autovigilância, mas ao mesmo tempo existe um desafio das empresas grandes como a Alibaba e assim por diante. Então, será que você tem, a pergunta é, será que você tem algum comentário sobre como o governo da China, que realmente não é um exemplo de democracia, está enfrentando a ameaça dessas empresas, como o governo está se comportando em relação às corporações, tipo Alibaba e etc. Essa pergunta é um pouquinho polêmica, mas será que existe alguma lição que as democracias podem aprender a partir desse Estado chinês? Eu acho que sim, e que bom que você falou sobre isso. I said that as democracies we Eu face. disse que, como democracias, nós temos perguntas muito básicas. Como é que nós deveríamos organizar, governar as nossas informações, a nossa estrutura de comunicação de maneira democrática? Como é que nós operamos esses espaços? E de uma forma que seria compatível com a democracia, mas também avança ela. Bom, nós olhamos para a China e os chineses responderam essas perguntas, mas eles responderam em relação à sua própria forma de autoritarismo no governo. Então, pelo menos essa última década, mais, nós com certeza sabemos, na última década, o Partido Comunista Chinês olhou para tecnologias digitais
como algo central em relação à política estrangeira e doméstica. Então, eles estão explorando o autoritarismo com essas tecnologias de vigilância e essas capacidades de utilizar e impor essas tecnologias e traduzir isso em governança. Então, a China entendeu, desde o começo, que não haveria conversa sobre governança sem uma conversa sobre o digital. Esses dois domínios eram convergentes. Infelizmente, no Ocidente, eu disse, nós dissemos assim, mas o mercado vai resolver tudo isso. E como democracias, nós viramos para o outro lado. E não é porque as nossas agências de inteligência nos Estados Unidos e em vários outros países também estavam muito interessados em ter esses dados gerados como a resposta de como que nós vamos realmente verificar essa avenida contra o terror. Não é agora que a gente precisa seguir, mas era uma característica importante de como nós viramos errado. Agora, nós estamos aqui 20 anos depois e nós não temos uma visão que os chineses, nós não criamos uma sociedade democrática digital, deixamos isso no centro da nossa política de reforma, apesar do fato de que o mundo todo está querendo isso. As pessoas no mundo todo estão querendo uma forma de sair desse pesadelo que esse século digital está se tornando. E eles estão olhando ali para o Ocidente. E essa nova visão e como deixar ela concreta dessa sociedade democrática digital no futuro. Então, nós temos o nosso trabalho à nossa frente, sabemos qual é, e eu acho que essa competição com a China é importante, não da forma que as empresas tech apresentaram para nós. Nós precisamos nos tornar até melhores do que a China nessa vigilância. É assim que o Eric Schmidt e what do I want to say? Poderes, né? Não sei exatamente o que eu quero dizer, mas as pessoas que falam pela comunidade tech, essa geração que agora fala em nome da comunidade tech, é assim que eles enxergam. Nós vamos nos tornar mais chineses do que os chineses mesmo, em aprender essas tecnologias. E não é isso que vai nos trazer poder no mundo. O que vai nos trazer poder no mundo é ajudar as pessoas em todas as regiões a escapar dessa distopia. É isso que as pessoas querem. Pedro? Agora, obrigado, Otávio. Professora, tem muitas suposições. Então, se você não... Eu sei que no começo da sua carreira você estudou a Revolução Industrial. Desde o final do século XVIII, nós temos buscado um balanço nesse triângulo. Tem um sistema de pensamento, que é o liberalismo, tem um sistema político, que é a democracia, e tem um sistema econômico, que é o capitalismo. E, do jeito que eu vejo, o liberalismo é uma força civilizadora. E liberalismo é uma palavra meio capciosa, mas eu quero dizer o sistema de valores que nós nascemos para falar isso, que é de acordo com as filosofias do... Isso, exatamente. Não é da parte de negócios, né? Não é Mill. Então, do jeito que eu vejo, o liberalismo sempre tem sido a civilizadora. A democracia, porque geralmente é majoritária, oprime a minoria. Mas por causa desses valores liberais, ele tende a não fazer isso com o tempo. E tem também o capitalismo civilizador. Mas é claro que tudo isso funciona num tempo. Às vezes demora para o sistema funcionar, mas
Já só o começo do século XX nos Estados Unidos. Um exemplo que você sabe, durante o governo do Theodore Roosevelt, divisão, né, um poder ali, poder capitalista, mas foi dividido pelas leis, porque era interesse das pessoas. Mas, pela primeira vez, a democracia liberal estavam atrás desse poder. E essas democracias liberais estavam ali na nação. As leis dos Estados Unidos funcionam nos Estados Unidos, as leis do Brasil funcionam no Brasil, as leis da União Europeia funcionam na União Europeia. A democracia liberal não funciona em escala global, mas essas empresas sim. E elas podem se mexer. Então, como é que nós podemos lutar contra isso? E é por isso que eu falo sobre civilização de informação, não apenas uma sociedade de informação. E é por isso que eu estou falando sobre diálogo e uma colaboração transnacional, porque assim como o aquecimento global, você tem razão, são forças globais, mas these are global forces that still forças globais que ainda operam em mercados distintos e são, por enquanto, empresas americanas. E nós achamos que precisamos começar em algum lugar. E eu vejo todas as oportunidades para nós começarmos dentro desse contexto da nação. Então, imaginem, por exemplo, Pedro, só para argumentar, nós tivemos, vou colocar de maneira concreta, dia 24 de março, tivemos as audiências sobre desinformação. A NISU, quando ela teve que questionar os executivos de tecnologia, ela falou sobre essas capacidades de acabar com esses anúncios de vigilância. Agora, anúncios de vigilância, propaganda de vigilância, não é parte do capitalismo de vigilância, não é mais. Isso já viajou além disso, não é online. Mas esses mercados ainda são um centro desse capitalismo de vigilância. Então, aqui nós temos uma discussão, tem mais coisa que aconteceu em Washington, mas aqui nós temos uma discussão que está sendo feita para aqueles que fazem as leis em Washington, D.C., e alguns meses mais tarde, no Parlamento da União Europeia, eles estão fazendo emendas aos serviços digitais. Você tem nova legislação para a União Europeia, que iria longe em relação à governança democrática, em relação às empresas de tecnologia. Nós temos emendas que estão falando sobre acabar com essa publicidade de vigilância. Nos Estados Unidos e na União Europeia, nós tivemos petições apresentadas e na Federação Comercial, na União Europeia, são 100 organizações de direitos humanos que fizeram petições para o Parlamento, exigindo na União Europeia parar essa publicidade de vigilância. E, mais recentemente, uma grande pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, são dados dos Estados Unidos, mas eles concordam ou discordam do fato de que 93% dos americanos, das pessoas que respondem a essa pesquisa, 93% deles concordaram que os dados pessoais sendo coletados por empresas privadas deveria ser ilegal. Então, é isso que eu quero dizer. O que é não discutível se tornando discutível. Isso é só um exemplo orgânico de como dentro
desse contexto da nação, existe um senso de que algo está mudando, algo pode ser contestado, e alguns anos atrás ninguém achava que dava para contestar isso. Talvez eu estou olhando para isso de maneira simplista, mas eu acho que nós temos uma base dentro dos nossos estados da nação. Estamos vendo vanguarda de pessoas que fazem as leis nos Estados Unidos, na União Europeia, se juntando com um consenso em relação a essas coisas. E esse poder da tecnologia é uma das poucas coisas que pode atrair suporte bilateral, bipartisano, e isso está se tornando bastante raro no meu país, como vocês sabem, e também em relação à questão de direitos de crianças. Os direitos de crianças devem ser aplicados em todos os lugares, inclusive nesse mundo digital. Isso é uma outra arena onde tivemos bastante desenvolvimento dentro dos estados da nação e com essa colaboração nacional. E a propósito, no verão, nós tivemos Alexandra Giza, um membro do Parlamento Europeu e uma mulher dos Estados Unidos, fazendo um evento público falando sobre banir essa publicidade de vigilância. Então, nós precisamos criar essa estrutura para fazer esse trabalho transnacional que precisa ocorrer. E essa estrutura vai começar dentro das nossas comunidades nacionais, mas é claro que não pode parar por aí. Okay. Eu vou pegar uma pergunta do público aqui, que parece que existe uma superavaliação de algoritmos de inteligência artificial. Como é que essa nova técnica, por exemplo, Deep Learning, que ainda está começando, como é que ela pode trazer impactos tão assertivos em usuários, inclusive a subjetividade? Você tem pesquisa empírica com rigor científico que demonstra isso? Nossa, tem tanta pesquisa sobre isso, e é uma pergunta muito boa. Recente, se vocês realmente tiverem interesse em seguir esse tópico, vocês devem olhar para a edição de 14 de dezembro, procedimento da Academia Nacional de Ciência, e seria aqui nos Estados Unidos, uma das nossas grandes instituições. Essa edição inteira é dedicada a essa questão, e a maior parte da pesquisa feita está olhando para a relação entre polarização, conforme você faz isso online, essa dinâmica que tem sido discutida, e como a polarização funciona para alterar o comportamento da forma que nós podemos afetar a democracia. Então, vamos só uma série de publicações muito importantes, e nós vamos ver com o tempo como é que vai ser. Então, são materiais de pesquisa muito feita, e vocês vão se interessar, quem fez essa pergunta. Mas se vocês olharem para o meu livro, vocês vão ver que tem, sei lá, 150, 200 páginas de anotações do meu livro, e grande parte disso tem a ver com os muitas pesquisas e estudos que foram feitos de primeira classe nessa área. Então, quando eu falo essa afirmação, pode parecer muito, audacioso, mas eu prometo que eu fiz muitos anos de pesquisa que entrou no meu pensamento e que tem como base para as afirmações que eu faço. Pedro? Nós só temos Não temos 10 minutos só, então eu vou passar a última pergunta para o Pedro e depois eu faço uma última pergunta, ok? Obrigada. Professora, nós temos uma eleição presidencial no ano que vem e pela primeira vez na história do Brasil não tem uma pessoa do Congresso
que está à direita do presidente. Ele, na verdade, está na direita extrema. Nós tivemos, né, a nossa parga de ditadura, um extremista na presidência, como no caso do Jair Bolsonaro. Vocês se livraram do Donald Trump. Será que existe alguma lição em relação a isso, em termos da experiência americana? Oh, my dear. Ai, meu Deus. Meu querido. Nos dê esperança, por favor. Olha. You know, the American election. A eleição americana, e eu escrevi sobre isso com detalhes, mas a eleição americana foi Poisoned. Tão envenenada pelo capitalismo de vigilância. Eu chamei isso de... É um outro coup, né, em francês, o coup. Você, na verdade... É algo que falhou e realmente o Trump tentou liderar isso. E essa expressão violenta em 6 de janeiro, e, além disso, nós tínhamos a mídia social e realmente o Facebook era a maior mídia social, a maior pegada e também a mais perigosa com relação a isso. Nós tínhamos a mídia social saturada com desinformação, violência e ódio, polarizando o conteúdo. E nós tínhamos o senhor Zuckerberg não fazendo nada. O senhor Zuckerberg que se recusou intervir de uma forma que sugeriu que ele pode um pouquinho mais de pressão aqui, um pouquinho de menos pressão naquele botão, e a situação toda muda. Então, isso, é claro, é a mensagem que o Frances Hogan trouxe para nós. Nós sabíamos disso a partir de jornalistas investigadores como você, Pedro, que foram muito corajosos nesses últimos anos, achando recursos, conseguindo as informações, ou informantes. E dentro dessa comunidade especialista, nós entendemos isso, mas o que a Frances fez? Ela trouxe os documentos, ela tirou esses documentos com risco pessoal ali. Então, nós comemoramos ela, e esses documentos mostram exatamente quanto que o Zuckerberg e as outras empresas realmente não fizeram nada, quando deveriam ter feito alguma intervenção, e se eles precisavam simplesmente, né, tirar da tomada. O Facebook fechou as páginas na Austrália para mostrar a força que tem. Isso é um exemplo de dominância, para mostrar o músculo que ela tinha para o primeiro-ministro, para o parlamento australiano, porque não queria estar sobre esse novo código parlamentar que ele precisaria pagar pelo conteúdo que entrava nas páginas do Facebook. Conteúdo que eles pagaram há anos atrás e tiveram de graça desde então. Em vez de negociar no parlamento, o Facebook fechou grande parte de suas páginas, assim, de um dia para o outro, sem aviso. Se o Facebook estiver tão fora de controle sobre o que está acontecendo na plataforma, que não consegue parar as vidas que estão levando a essa violência, então poderia simplesmente fechar. Mas o Facebook é um filho do Milton Zuckerberg, ele queria maximizar os lucros, essa questão de responsabilidade social, e é isso que ele tem feito. Ninguém deveria estar surpreso com isso. Então, é por isso que nós precisamos da lei. Mas, basicamente, apesar desse poder da mídia social para levar essa informação e confundir as pessoas e deter os votos, todas as coisas que nós temos falado, as pessoas no meu país queriam votar, e eles queriam votar contra o Trump. E as pessoas viram ali na pandemia, votaram mais cedo, votaram pelo correio,
mas também chegaram ali para votar. E quando eles fizeram isso, eles ficaram ali. More people voted in that Mais president. pessoas votaram naquelas eleições presidenciais comparado com qualquer outra. E as pessoas queriam votar. Elas queriam realmente se autogovernar e salvar o país desse autoritarismo, fascismo que Destiny these last o years. destino trágico do Brasil nesses últimos anos. Então, isso, para mim, é a lição. Que, apesar das mentiras, da falta de informação, no meu país, nós ainda vimos maiorias importantes, que insistiram em votar e que não deixaram essas forças assumirem o controle. Se isso fosse maior, será que seria maior com essas grandes campanhas de desinformação na mídia social? Com certeza, teriam sido maiores. Eu acredito isso inequivocamente, mas apesar desse outro ataque, esse espírito democrático prevaleceu. As Democrats in Brazil, Como democratas no Brasil, citizens in como Brazil, cidadãos que adoram a democracia no Brasil, eles realmente precisam lutar contra essa desinformação da mídia social. E não é fácil, eu sei, mas isso é muito importante. Eles realmente precisam lutar para conseguir esse voto e para todos os que votam, que são qualificados e elegíveis e que querem votar pela democracia. Isso é centenas e milhares de voluntários, milhões de voluntários. Eles precisam realmente ter esse voto democrático e, de todas as formas, colocar as vidas ali na mídia social. E com essas duas coisas, eu acho que o Brasil, que foi ali de uma democracia jovem, muito boa, vários anos antes dessa virada trágica. Latent force there. Existe uma grande força latente aí no seu país extraordinário. With the right, espero que a organização certa e a mobilização, você pode realmente mudar isso. Ok, professora, o nosso tempo terminou. Será que podemos ter uma última pergunta? So please, go O que ahead. vocês quiserem. Então, eu vou trazer duas perguntas relacionadas para vocês responder junto. Desde o capitalismo, ele é nocivo para os sistemas democráticos. Será que a proteção de dados não deve ser baseada em indivíduos? Decisões de indivíduos devem ter uma abordagem mais coletiva? Se a resposta for, será que a perda seria o suficiente? Será que estamos com um problema novo, que nós também precisamos de novas soluções? E a outra pergunta é, a gente pode juntar, qual o conselho que você daria para resistir e proteger o que temos nessa opressão? E a lei está falhando. Bom, as duas perguntas realmente falam da mesma coisa, então, muito bem, juntando essas duas perguntas. Como eu resumiria esse tópico, seria que a privacidade não é privada. E nós achamos que estamos fazendo um tipo de compensação ali, uma troca com as empresas que dou para o Facebook, para a Google, para a Amazon esses dados, e em retorno eu tenho esse serviço de graça e toda essa conveniência e tudo mais. Então, como indivíduos, nós achamos que é uma compensação pessoal, nós podemos fazer um cálculo e tudo bem. O que nós não entendemos é o capitalismo de vigilância. Nós não entendemos que quando falamos sobre
de pontos de dados sendo computados todos os dias. A maior parte dos dados que nós sabemos é o que eles pegam de maneira secreta, assim como eles tiram o dedo do meu rosto e eu nem sei, eles leem, né, no meu rosto e eu nem sei disso. Nós colocamos as nossas fotos no Facebook, essas fotos são escaneadas ali por sistemas de reconhecimento facial e depois esse reconhecimento facial, esse sistema da Microsoft está sendo para divisões militares, inclusive a divisão militar do exército chinês, e nós temos ali muçulmanos em campos de concentração, e temos também essa vigilância. E isso é a partir das fotos do Facebook que nós mandamos, né, da vovó e do vovô quando a criança nasceu. Então, a privacidade não é privada, gente. Não existe uma compensação pessoal, não tem um cálculo pessoal. A maior parte dos dados concentrados nessas empresas e nos seus sistemas, utilizados aqui para voltar para nós, para formatar o nosso comportamento e tudo mais. Isso são dados que estão sendo tirados de nós de maneiras que vão passar pelo nosso conhecimento. Nós não sabemos, não podemos ver e assim não podemos lutar contra. Então, nós precisamos realmente ser muito verdadeiros sobre isso e precisamos entender que todas essas avenidas levam à política. Existe, é claro, por exemplo, individualmente, você pode melhorar a sua saúde mental muito rapidamente, e em horas, não é? Simplesmente saindo de muito disso, né? Dessa coisa online, essa visibilidade, essa transparência e comunicação, essa métrica. Quantas pessoas me seguem, quantas pessoas gostam do que eu digo, tudo isso, né? Que tem nós olhando num espelho e está nos desenvolvendo ao contrário, nos tornando ali adolescentes. Não podemos fazer nada a não ser que as pessoas me derem um like, não é? Mas olha, é muito mais interessante ser adulto, você não se preocupa dando um like para você. No que você acredita e o que realmente é importante. O que você precisa saber, as suas crianças precisam saber. E o resto vai seguir a partir dali dessa integridade. Uma boa vida vai sair a partir dessa integridade, não é só as pessoas ali que você nem conhece que vão te dar um like. Então, a sua saúde mental pode melhorar saindo desses, mas as nossas políticas não necessariamente serão afetadas com você saindo como indivíduo. Se você sair de 1 milhão de outras pessoas para saírem, porque você começa uma campanha política, aí estamos falando, porque isso é uma ação coletiva. Então, quando 1 milhão realmente sai do Facebook ou qualquer outra dessas plataformas, eles vão nos ouvir. E mais importante, quem está fazendo nossas leis que vai nos ouvir. E tudo agora leva à política. Tem a ver com ação coletiva. Se você for um estudante, você pega os seus amigos estudantes. Se você for professor, pegue os seus professores. Se você estiver numa vizinhança, pegue os seus vizinhos. E se você estiver instituição, seus empregados, os seus colegas, não importa quem é o coletivo. Pegar as pessoas, juntem-se, deem as mãos e façam o lobby dos seus políticos. Batam nas portas, fiquem ali acampando em seus escritórios, para eles saberem que você, o público, os cidadãos, insistem que essas condições devem ser alteradas. Insista num futuro democrático e digital. E nós não sacrificamos esse aprendizado de tecnologia em relação a esse poder autocrático. Então, é hora de organizar, não vai ser igual ao século XX, vai ser de forma nova, vai ser de acordo com propósitos,
nós precisamos realmente verificar isso. As pessoas agora, você olha para a literatura, ver que tem coletivos de dados baseados em comunidades, um coletivo de dados baseados em... São formas novas que estão surgindo para permitir que nós tomemos ação coletiva de maneira... E as pessoas que estão fazendo nossas leis devem saber que nós insistimos. Eu espero que tenha respondido as suas perguntas muito importantes. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros nesse evento, a Berge e Intrínseca. Eu gostaria de agradecer a professora Xoxana, gostaria de agradecer o Pedro Doria e também todos que participaram aqui conosco. Eu peço desculpas, não pudemos fazer todas as perguntas, estamos de mais uma hora para isso, mas perguntamos algumas, então eu agradeço a todos que enviaram perguntas e muito obrigada, professora, foi ótimo. Pedro, você gostaria de dizer alguma coisa? Bom, foi muito interessante, muito obrigado pelo seu tempo, professora. É um prazer estar com todos vocês. Muito obrigada. Tchau, até breve. Tchau.